dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. A primeira lição que eu vejo nesse texto aqui, irmãos, é que Jesus gosta do casamento. Jesus abençoa os casamentos. Ah, mas eu casei no centro espírita. Ah, mas eu casei só no civil. Eu quero dizer para você que não importa a forma como você casou, Jesus está no seu casamento, amém? Jesus gosta do casamento. Eu creio num Jesus que participa dos casamentos. Eu creio num Jesus que é capaz de transformar a água em vinho. Eu creio num Jesus que é capaz de transformar algo sem sabor em algo muito saboroso. Eu creio num Jesus que é capaz de trazer alegria para o casamento, satisfação, paz, respostas, direção. Jesus está no seu casamento, amado irmão. Se você não é casado ainda e quer se casar, ou já foi, por algum motivo não está casado, está viúvo ou separado, que seja, eu quero dizer para você que Jesus quer usar a sua vida e abençoar a sua vida e abençoar o seu casamento, se você deseja se casar novamente. Jesus participa do casamento. Jesus quer ir às festas de casamento, e não somente às festas, Ele quer estar no seu casamento. E observe você que está toda a família ali, a mãe de Jesus, além deles tem os discípulos, os serventes, o mestre-sala, vários convidados, o noivo, a noiva, os familiares. E acontece um problema. Eu quero dizer para você que casamento tem problema. Ah, o meu não, pastor, eu sou assim uma bênção. Eu sei que você é, mas todo e qualquer casamento tem problema. Por que um casamento tem problema, querido? Porque são pessoas diferentes, que vêm de mundos diferentes, de famílias diferentes, geneticamente diferentes, com pensamentos, crenças, ideias, vontades, objetivos, propósitos diferentes. E para que a gente entre em linha um com o outro, precisa de muita conversa, muito entendimento. E nesse processo podem aparecer problemas. O que faz um casamento durar? O que faz um casamento dar certo se todo casamento tem problema? O que muda a história dos nossos casamentos, queridos? O que faz a diferença? Eu observo nesse texto que o vinho acaba. E numa festa daquela época, que eles ficavam quase que uma semana inteira celebrando, e o vinho era
tinha que ser bastante quantidade para poder servir, eram muitas pessoas, enfim. É um problemão, é uma vergonha. E quando aparece o problema, o noivo nem percebe, nem foi informado ainda dessa situação, mas a mãe de Jesus observa, muito observadora, mulheres sábias. São mulheres que detectam o problema muito antes dele ser exposto. Lá no Casados para Sempre a gente estuda, e uma das coisas que a gente aprende lá é que a gente tem uma parabólica, mulher, né? E que os maridos muitas vezes não compreendem a nossa parabólica. E aí a gente fala assim, não, marido. Ah, imagina, que isso, eu não sei o que, né? Tchum. Agora, quando o marido atenta para a parabólica da mulher, certamente evita muito mal por aí. E a Maria, como boa mulher, tinha essa parabólica e ela percebe, tem um problema aqui. Normalmente as mulheres é que descobrem os problemas, não é? As mulheres chegam para o marido e falam assim, não tá bom tal coisa. Olha, não sei o que, nosso filho, não sei não. Tá chegando meio zoado, meio estranho, andando com um pessoal estranho. Aí o marido, imagina, mulher, que isso, não sei o que. O marido, né? Acha que a gente tá vendo pelo em ovo, né? Procurando pelo em ovo. Aí a mãe vai lá, fuça as coisas dele, fuça a bolsa, fuça a mala, fuça não sei o que, olha o caderno, olha não sei o que lá, até que ela acha um sinal. Isso é uma capacidade que Deus deu para nós. A gente está sempre ligado, a gente vê tudo. A gente olha aqui, olha ali, olha atrás, olha ao outro lado, a gente está sempre ligado. E a Maria então observa isso e fala, problema. Não diz aqui o nível de intimidade que eles tinham com o noivo, mas a Maria se compadece. Ela se preocupa com a situação e fala assim pro filho dela, eles não têm mais mim. Jesus fala para ela, olha, não é chegada a minha hora, eu não tenho nada com isso, não é eu que tenho que resolver esse problema. Mas a Maria não desiste e vai até os serviçais e fala para eles assim, eu conheço uma pessoa que pode resolver esse problema. Eu queria perguntar para você, como casal, como solteiro, como pessoa que você é, quando você tem um problema, como que você faz para resolver? Você fica sem dormir à noite pensando, e pensa. Sua cabeça fica cansada. Eu tenho atendido várias pessoas em consultório assim, cansada de tanto pensar. E pensa mais um pouco. E não, e se eu for aqui, e se eu for ali, e se eu fizer não sei o quê, cansada, sobrecarregada. A Maria não perdeu tempo. Ela foi direto ao ponto. Jesus, você tem a solução. No seu casamento, querido, eu quero dizer, Jesus tem a solução. Eu sei que isso é um chavão, né? Eu sei que isso é SIC, todo mundo fala. Às vezes, quando a gente está passando momentos difíceis, lutas, muitos anos, principalmente casamentos longos, aquela coisa que parece que não vai, né? Você já falou, você já orou, você já jejuou, já fez novena, já fez centena, já fez sei lá o que mais, vigília, isso, aquilo, e não muda. Talvez quem tenha que mudar é você, né, irmão? Não é o outro. Talvez é você mesmo que precisa mudar. Nós mesmos precisamos mudar. Para que a minha família, para que o nosso casamento, para que as nossas relações melhorem. E a Maria percebe isso. E com a graça de Deus, vem o Senhor e opera ali algo sobrenatural. Maria diz ao servente, para fazer tudo o que Jesus mandar. Eu quero dizer para você que precisamos aprender a confiar em Jesus. Precisamos aprender a confiar em Jesus. Mesmo quando o casamento tiver uma porcaria. Mesmo quando a nossa vida estiver ruim. Mesmo quando a gente fala A e o marido entende B. Mas eu não falei isso. Não, você falou. Mas eu não falei, falou.
Nós precisamos aprender a confiar em Jesus. Ele conhece a nossa história. Ele é a pessoa ou o cara que tem condição de nos abençoar, de nos ajudar. Jesus então entra em ação na história. E quando a gente chama Jesus para o nosso casamento, irmãos, ele entra em ação. Eu conheço muitos crentes que não chamam Jesus para o casamento. Pergunto, você já orou sobre isso? Vocês já falaram, ele orou lá e eu orei cá. Vocês já buscaram a Deus em função dessa situação? Deus sabe todas as coisas. Mas Deus quer, irmãos, que a gente se humilhe diante dele. A gente se humilhar é chegar para ele e falar assim: Senhor, eu preciso da sua intervenção. Eu preciso da sua direção. Eu preciso da sua graça. Eu preciso de ti. Quando os serventes vão a Jesus e falam para Jesus o que fazer, aí o mestre diz: encham as talhas. Reparem que tem 6 talhas. O número 6 na Bíblia tem uma significação, vocês sabiam? 6 significa o número do homem, do ser humano. 6. Apocalipse fala disso. Capítulo 13, verso 18 fala disso. Que o 6 é chamado o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Essa é uma característica. Gênesis 1, 27 a 31. Então Jesus, com isso está nos dizendo o que, queridos? Que a solução não depende só dele, Jesus, mas depende de mim também. Fala para quem está perto de você assim: a solução também depende de você. Sabia disso? Deus não faz nada sem a nossa participação junto com Ele. Ele sempre quer a nossa participação. Quando a gente olha para essas 6 talhas, elas estão falando o quê? Que significa que o homem precisa participar para que o milagre aconteça. E como que você vai participar? Se é Jesus que transforma a água no vinho. Verdade. Mas quem colocou a água dentro da talha? Foram os servos. Se os servos não tivessem ido lá botar água, Jesus não teria transformado a água em vinho. Já parou para pensar nisso? E eu vou dizer mais para você. Você sabe o que é uma talha? Ela era um recipiente de pedra cavado, afundado. Pensa, você é um ser afundado, cavado, cheio de espaço criado por Deus para que seja colocada água espiritual sobre a sua vida e Deus transforma essa água em vinho. É uma figura lindíssima. Pensar que nós somos talhas. E aqui dentro de mim, na medida que Deus cava, Deus vai tirando, vai limpando, vai afundando o espaço, criando espaço na minha vida, entrando com essa água. O que a água significa na palavra, irmãos? Quem sabe me dizer? O que a água significa? 2 coisas: a palavra e o Espírito. Você então é lavado pela palavra. Você é lavado pelo Espírito, e o Espírito vai te conduzindo, e o Espírito vai te tratando. Purificai-vos, diz o Senhor, pela lavagem da palavra, para que experimenteis a vontade dEle. Então, à medida que a minha talha é cavada, a palavra vai entrando, aquela água vai entrando, maior possibilidade eu tenho de receber esse vinho novo. Essa qualidade de vida, essa experiência incrível que é o vinho.
O vinho significa o que, amados? Alegria, prazer, satisfação, coisa boa. Já tomou um pouquinho de vinho? Ficou alegrinho? Pois é. Tem esse significado mesmo, de trazer a alegria sobre as nossas vidas, de trazer a renovação, de trazer a paz. Jesus quer nessa noite, amado, entrar na tua talha e transformar aí dentro as coisas que não estão boas, que não estão bacanas, que não estão legais, em vinho novo. Você quer? Amém? Ele vai fazer algo novo na sua vida hoje, amém? Nos lares, amados, que o vinho acaba o prazer. O casamento tem essas fases. Vocês que são recém-casados, estão na fase do só love. Mas o casamento tem fases difíceis, fases de vale. Às vezes uma doença, uma situação, problema com o filho, um desemprego, uma luta que aparece. E o casamento perde esse prazer, essa alegria que foi feito lá no começo. Por que Deus ama tanto o casamento, amado? Que Deus gosta do casamento? E por que Deus abomina o divórcio? Sabia que Deus abomina o divórcio? Nossa, pastora, mas tem tanta gente se separando. Eu sei. Mas Deus, diz a palavra, abomina o divórcio, odeia, tem muito ódio. Deus tem ódio? Tem, diz a palavra. Malaquias fala que Deus não aceita o divórcio. De jeito nenhum, irmão, fala para quem está do lado. Deus abomina o divórcio. Fala aí. Tem que entrar na sua cachola. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Ah, pastora, mas você não sabe o que é viver com aquele cara lá em casa. Você não sabe viver com aquela mulher, como diz a palavra, rixosa, reclamona, problemática. Casei com uma princesa, hoje só Deus sabe. E vice-versa. Casou com um príncipe, hoje é um sapo. Carequinha, gordinho, barrigudinho. Queridos, casamento é para sempre. Diz para quem está perto de você aí. Casamento é para sempre. Acredite, irmão. Mas tá ruim, você acha que Deus quer que eu viva esse inferno? Olha o engano entrando. Claro que não, meu irmão. Você é de coração duro, por isso você está vivendo esse inferno. Pede a Deus para quebrar o seu coração, para que você viva tempos bons. A palavra do Senhor diz que Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração do povo. Mas Jesus disse que não é assim. Não tem divórcio. Amém, amado? Não tem divórcio. Mas e o que vamos fazer? Acabou o vinho. Eu não gosto mais dele. Ele já arrumou até outra. Está em adultério. Ele e ela. E você também, que foi largada dele, se você arrumar outro também. Dura coisa cair nas mãos do Deus vivo. Irmão, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É muito fácil falar que ama e ficar de boa, só no hedonismo, só curtindo. Tudo bom, eu não gosto dessa, quero outra, separo desse, separo daquele outro, separo daquele outro, tudo bem. Não é assim não. De Deus não se zomba, diz o versículo. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Paremos de brincar, irmãos. Ou a gente é crente ou a gente não é. Ou a gente segue a palavra ou a gente não segue. Se você não tem condição de seguir a palavra, fica à vontade, você não é obrigado. Deus pede que você, se vai seguir, siga verdadeiramente.
E não fique andando atrás de gente que fica dando jeitinho na palavra, jeitinho daqui, jeitinho da colar, para poder adaptá-la às realidades sociais de hoje. Qual é o papel da igreja, amado? A igreja está nesta terra como sal e luz. Nós, como igreja, precisamos fazer diferença. Como faremos a diferença? Na nossa vida, na nossa casa, nas nossas posturas, no nosso dia a dia, nas nossas mensagens, nos nossos conselhos, nas nossas atitudes, nos olhares que temos, nas posturas do dia a dia. Isso é que é ser igreja. Mostrar que essa sociedade está caminhando por um caminho de morte e destruição absurda. Irmão, vai ter uma hora que o negócio vai ter que acabar mesmo. Porque está tão absurdo a história, que vai ter que acabar, não tem como não acabar. Se as próprias pessoas que estão dentro das igrejas aceitam essa balela, essa mentira, esse engano. Casamentos fora dos princípios de Deus. Os pastores casando 1, 2, 3, sei lá quantas vezes. Ah, não quero mais essa mulher, cansei dela. Irmãos, a palavra é tão clara. Não reputes a mulher da tua mocidade. A palavra é clara quando fala isso, irmão. Ah, mas ela é muito chata, agora não quero mais não. A palavra do Senhor diz que a gente tem que ter ajuste. A gente tem que ter acerto. A gente tem que ter correção. Que a graça precisa ser derramada sobre os nossos casamentos. Que a graça precisa ser transformadora nas nossas vidas. Se Jesus não está presente no nosso casamento, amado, o que nós estamos fazendo pregando esse evangelho? Por que no casamento Jesus tem que estar presente? Porque no casamento é um lugar mais difícil. Eu diria que é mais difícil do que na família. Porque a gente com os filhos, a gente faz tudo pelos filhos, né? Mas às vezes a gente não faz tudo pelos nossos cônjuges. Às vezes a gente não se entrega completamente. E Deus espera nessa noite, amado, que você seja capaz de pegar a sua talha, cavar ela bem e colocar ela diante dele para que ele encha com o vinho novo, amém? Precisa haver uma renovação em nossa mente, amados. Temos falado disso nos últimos meses. E não pensarmos mais como o mundo, mas termos um pensamento como a palavra do Senhor. Quando temos um problema, o que a gente tem que fazer, irmão? Primeira coisa, admitir que tem problema. Crente não gosta de admitir que tem problema, já reparou? Imagina que eu vou falar que sou espiritual, vou falar que eu tenho problema com meu marido, imagina. E aí o crente veste a máscara, pum. Como o pastor Bruno até falou semana passada, vem brigando pelo carro, no caminho, quando entra querendo aí, ô Pai Senhor, glória a Deus, aleluia, beijinho. Por que a gente tem essa tendência, amado? Por que a gente tem essa postura de achar que a gente pode fingir uma coisa que a gente não é? Muitas das vezes porque a gente é orgulhoso. Uma vez eu fui falar com o irmão e falei para ele, irmão, você é orgulhoso. Eu, pastora? Ficou bravo, vermelho, igual um tomate assim. Não sou orgulhoso não, pastora. Eu falei, você é, irmão, você precisa se quebrantar. Você precisa reconhecer a sua dificuldade, o seu problema e buscar ajuda. Maria fez isso, rapidamente foi lá e buscou. E os crentes, nós em geral, pensamos assim, vamos empurrando com a barriga. Um dia, se Deus quiser, Deus resolve. Né? E fica aquele casamento de amigos. Sabe o casamento de amigo? Não é um casamento completo. Irmãos, Deus não te chama para isso. Deus te chama para plenitude. Deus te chama para solução. Deus te chama para viver a alegria. Deus te chama para o melhor dele, que é o vinho novo. Amém, amado? Procure ajuda. Procure. Mas não é em qualquer canto, não é no Facebook que você vai procurar ajuda. Nem no Twitter, nem no Instagram, nem na rede social, o Snapchat que tem aí agora e tudo mais.
Procure alguém que você confia. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Tem problema, amado? Vai lá para o seu conselheiro, para o seu líder, para o pastor. Conversa com ele, fala: pastor, me ajuda. Eu estou com uma luta, estou com um problema. Não estou conseguindo vencer a pornografia. Não estou conseguindo vencer essa minha vontade de fazer a coisa errada, de ficar olhando para a mulher do próximo, de falar mais do que eu devo falar. Me ajuda, pastor. Me ajuda, pastora. Busca ajuda, amado. Maria percebeu isso e foi atrás do conselho. Maria pede que os servos obedeçam. É preciso então obedecer ao Senhor e à palavra. Às vezes a gente pensa assim: mas não está resolvendo, já pedi ajuda, já pedi oração, tenho ido à frente tanto tempo, tantas vezes, já fiz milhões de cursos, já conversei com muitas pessoas, e não adianta. Persevera, amado. Persevera. Fala para quem está perto de você: persevera. Não desiste não. A palavra do Senhor diz assim: nós não somos dos que retrocedem para a derrota, mas somos dos que avançam para a vitória. Amém, amado? Quem retrocede é a turma do mundo. O pessoal do mundo retrocede. Não tá bom aqui, vou para outro, vou para cá. Não tá bom ali, vem para cá. Aí é o filho de um com o outro, meus, os seus, os nossos, e a gente atendendo famílias com filho de todo mundo e tendo que arrumar essa confusão toda. Uma trabalheira danada. E cadê a família? Cadê o exemplo para essa sociedade? Cadê a célula máter dessa sociedade que arruma, que ajeita, que traz paz, que organiza, que abençoa? Sabia que quando você tem um casamento nos moldes de Deus, não é um casamento sem problema, amado. Eu estou falando, é um casamento homem, mulher, filhinho, filhinha, norinha, norinho não, que é genrinho, né? Estou falando é disso. Problema tem, a gente ajeita, a gente arruma, e vamos que vamos. No mundo tereis aflições, amado, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Não estou falando de perfeição, estou falando de ter, de construir, de ter um edifício. Esse edifício reflete, é impressionante como quando a gente coloca a foto da família nossa no Facebook, as pessoas falam: que lindo, como vocês são unidos. Outro dia eu encontrei uma pessoa, quanto tempo que eu não via, primeira palavra que ela falou para mim, falou assim: como vocês são unidos? Eu falei: nós somos. Nem estava me dando tanta conta disso não. Aí fiquei pensando, fiquei encafifada, eu falei: mesmo, a gente é. Há muito tempo a gente achava que a gente não era, mas a gente é. A gente é firme, a gente é unido, a gente é uma família. E o mundo olha isso e fala assim: Jesus está ali. Jesus está sendo revelado nessa família. Jesus está sendo glorificado nessa família. Jesus está sendo manifestado com poder e grande glória nessa família. Mas aí você pensa assim: mas a minha família não é assim. Eu já conheci, já passei por situações, enfim, sou segundo casamento, irmão. O que ficou na ignorância, ficou para trás. Eu não estou querendo trazer condenação sobre a tua vida, não. Mas eu quero é que daqui para frente você fique firme na família que Deus está dando para você, estabelecendo você, amém? É isso que eu estou te falando. O pecado, o tempo da ignorância, Deus não está levando em conta, glória a Deus. Mas nada impede de você orar e falar: Senhor, aquele tempo foi ruim, eu estava muito ignorante, me perdoa, arruma minha casa, ajeita minha família, põe ordem aqui e glorifica o teu nome na minha vida. Jesus, irmãos, ele orienta com a palavra. Eu trouxe aqui um livro que eu peguei ali da livraria, do Luciano Subirá. E recomendo que vocês leiam esse livro. Não sei se tem mais aí, tem, Tiago? No site dele que pega? Eu vi esse livro lá, peguei para mim. E é um livro muito bom, porque ele traz muito conteúdo bíblico. Então talvez você tenha dúvidas com relação a princípios da palavra, a posturas, situações, como pensar a respeito de questões ligadas à família. E ele trata bem claramente, com bastante texto bíblico e uma linguagem bem fácil,
Muito bom livro, por isso eu trouxe aqui para vocês olharem e recomendo. Chama O Propósito da Família. A importância da visão familiar na relação com Deus. Deus usa a família para falar com essa sociedade, amado. Deus usa a sua família para falar. Eu posso me lembrar da história da Tati e do Janderson quando eles chegaram neste lugar. O Janderson destruído, lembra, Janderson? Problemas de depressão, glória a Deus, ele foi curado. Está bem. A Tati também teve situações. A Vitória, quando ela estava grávida, foi ter a Vitória. Ela entrou em eclâmpsia, né? Ficou em coma, praticamente, internada. A igreja orando e Deus mostrando seu poder através dessa família. A Vitória está aí, serelepe, correndo para cima e para baixo, parece a formiga atômica, né? Bonitinha, mas é fruto da bênção de Deus nessa família, é fruto da resposta do Senhor nessa família. Me lembro da Kátia e do Júnior. Kátia e o Júnior passaram por vários perrengues também, né? Hoje, irmãos, uma bênção, 4 filhos. Uhul. Deus honrou tanto essa família que deu essa gracinha da filhinha, da pequenininha, 1 aninho fazendo agora. Quantas coisas eles passaram, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas aflições, quantos problemas. Quantos de nós, irmãos, não passamos situações? E os casamentos são abalados e as famílias são abaladas, mas Jesus, quando entra na história, Ele faz a diferença. Ele faz a diferença na sua vida. Talvez você nessa noite tenha entrado aqui e falado: estou cansada. Não quero mais crer, já cansei. Irmão, eu quero dizer para você que em alguma situação da minha vida eu já passei por situação como essa também. E eu desanimei. Não cheguei a fazer coisa errada, nem cair não, mas eu pensei: estou cansada. Estou cansada. Mas eu quero dizer que, de carteirinha, como fala, né? Que Deus renova as nossas forças, renova a nossa disposição, renova a nossa fé, a nossa esperança, amado. Nessa noite Deus pode te renovar. Nessa noite Deus pode mudar a sua história. Mas eu estou cansada de ouvir isso, pastor, e não mudou até hoje. Irmão, para Deus não há impossíveis algum. Talvez precise cavar mais um pouco a sua talha. Talvez precise achar mais espaço para a palavra, para que essa palavra lave, para que essa palavra encha, para que o vinho novo venha. Talvez a sua mente precise ser renovada. Talvez você precise compreender que casamento é uma aliança de Deus. Que Deus está na sua vida e é uma aliança de um cordão de 3 dobras, como diz Provérbios, que não se quebra facilmente. Hoje em dia as pessoas juntos separam. Mas o Senhor diz que casamento é obediência a uma aliança. E ao obedecer essa aliança, você obedece ao Senhor e à sua palavra. Mas eu não suporto mais, eu não amo mais, eu não quero mais. Querido, se você está em aliança com Deus, você não pode não querer mais. Tá claro para você? Não dá para não querer mais. Não tem jeito. Nem dando um jeitinho. Não dá. A aliança, amado, é um compromisso inquebrável. Na aliança tem os votos e os juramentos, que significam as condições e os termos da aliança. Também tem os objetos memoriais, que são os presentes trocados, as alianças, os anéis. Também tem as testemunhas, as pessoas que presenciam. Todos sabem da sua aliança de compromisso. Vocês que vão se casar ainda, ou aqueles que estão casados de novo, saiba a grande responsabilidade que você tem em mostrar a este mundo o que é um casamento do ponto de vista de Deus, o que é a aliança eterna de Deus. Amém, amado? Por isso que Jesus fala: grande é esse mistério. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, e há uma aliança que
não se quebra, não se modifica. Ela é eterna. A aliança do casamento compreende o quê? A morte, a vida egoísta, independente. Ah, mas eu quero minha vontade, eu quero comer essa comida, eu quero essa geladeira, eu quero esse carro, eu quero essa casa. Irmão, se as suas posses só te cabem aquela, amém. Vá para aquela, mas não bata pé porque você quer essa. Não é a sua vontade, é um nós. Hoje a gente vê, isso a gente trabalha muito em terapia, casais que tem o eu e o eu, mas não tem o nós. Não tem o nós. Cadê o nós? Não tem. Ou é tudo eu, ou é tudo eu. E aí fica um cedendo, e o outro só tomando conta, porque a vontade dele tem que prevalecer. Isso não está correto. Casamento é morte à vida egoísta e independente. Efésios 5:28 fala isso. Casamento também é posses em comum. O que é meu é teu e o que é teu é meu. Tem casais que o marido não sabe quanto a mulher ganha. E nem a mulher sabe que o homem ganha tanto. Esconde. Não sabe. Posses em comum. Ruth 1 fala isso. Deveres de um para com o outro. Tem deveres, amado. Casamento tem deveres. E nós precisamos honrar os casamentos. Nós precisamos honrar com os nossos deveres, com as nossas posturas, com as nossas atitudes. Um deles é exclusividade sexual. Não, mas ela não quer fazer do jeito que eu quero. Ele não sei o que. Vocês vão ter que conversar, buscar ajuda, buscar solução, orar, e Deus vai dar graça e vocês vão se entender. Eu me lembro que logo que eu casei, houve bastante dificuldade nessa área sexual. Eu não tinha experiência nenhuma, meu marido era cheio das experiências, porque ele veio do mundo e tal. E aí, eu orei e falei para Deus assim, ó, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor vai ter que dar um jeito nessa história. Então eu vou ter que dar, né, vou ter que aprender esse negócio aí. Vou ter. E aí, li muito livro, né, fui me instruindo, me orientando, Deus foi dando graça e a gente conseguiu se entender. Tá entendendo, irmão? Se entender, que eu quero dizer, é ter orgasmo, é fazer direitinho a relação sexual, é ter a plenitude da alegria do casamento. Isso é muito importante. Não aceite. Ah, tá bom, ele teve, eu não faço questão. Que dó. Tá perdendo umas coisas boas, irmão, que você não faz noção. Busca conhecer o seu corpo, conhecer o seu jeito. Fala para ele fazer assim, Ah, mas eu tenho que falar para ele, tu tem. Se ele fosse adivinha, ele estava na praça ganhando dinheiro, adivinhando a vida das pessoas. Tá entendendo, irmão? Dá umas dicas, assim, uns toques. Pega a mãozinha, bota aqui, bota ali. Tá entendendo, irmão? Para com esses tabus, gente, pelo amor de Deus. Minha avó, me lembro que eu falei para a vovó, minha avó teve câncer de mama, né? Eu fui levar lá no médico, ela já tinha uns 80, por aí. Aí o médico pegou, né? A mama dela, assim, apertou. Já vinha aqui embaixo, né, irmão? Bem caidinho. E aí, ai meu Deus, nunca nenhum homem pegou em mim assim. Ela falou, eu falei, nossa, vovó, ela ali, o olhão desse tamanho assim, nunca? Não. Nem meu avô? Não. Eu falei, cruzes, por quê? Aí, vovó, e precisa? Eu falei, não, tudo bem, né? Desculpa aí. Foi mal. Gente, tem mulher que é assim. Para com isso, irmão. Pode parar. Toma um vinho. Relaxa. Cria um clima. Bota umas flores assim, umas rosas, né, tia? Umas rosas assim no caminho. Para quem não sabe, o meu filho e a minha nora fizeram 5 anos de casado essa semana. E aí meu filho, né? Eu fiquei assim encantada de ver, porque ele é muito criativo, né? Muito bonito. Comprou umas rosas, umas pétalas de rosa.
Encheu a casa dele até. Ele só não mostrou o caminho depois da porta, né? Ele foi até a porta ali. Mas quem conhece sabe que logo ali está o quarto. E ela chegou do trabalho toda faceira. E ele fez fondue, fez vinhozinho, botou pétalas na mesa, né? Irmão, qual é a mulher que não vai gostar de um negócio desse? Me fala aí. Irmão, seja esperto, garoto. Os jovens estão ensinando os mais velhos a amarem as esposas. Não é os mais velhos que estão ensinando os jovens, não. São os jovens que estão ensinando os mais velhos a amarem, a serem românticos, a cuidarem da sua casa. Às vezes o cara quer já, mulher. Não é assim não, irmão. Que negócio é esse? Vai tomar um banho. Fala a Deus, né? Irmão, olha, que eu conheço, eu já ouvi falar que tem mulher que não gosta que o homem tome banho. Que fica super, assim, animadinha quando... Eu já ouvi falar, mas não conhecia assim, essa pessoa. Mas eu ouvi falar. Agora, com banho é outra coisa, né, irmão? Vamos ser sinceros, né? Cheirosinho, vai lá, toma um banho, né? Compra umas pétalas de rosa, põe umas velas no caminho, perfuma tudo. Se tem banheira na sua casa, bota na banheira também, assim, faz um clima, né? Fala umas palavras bonitas assim no ouvidinho dela. A mulher adora uma palavra bonita, irmão. Mas não é aquela meia dúzia de repertório que não muda nunca. Todo dia, toda semana é a mesma, né? Muda um pouco, facilita assim, né? Usa uma palavrinha mais, né? Por que vocês acham que a mulherada adora, curte horrores o Roberto Carlos? Porque o cara é romântico. Esse cara sou eu. As mulheres gostam do romantismo e os homens esquecem. Ainda mais casado de muito tempo, aí esquece mesmo, né? Não pode, querido. Precisa manter, precisa cuidar, precisa aproveitar, né? A intimidade. Essa noite vai ser boa, hein? Essa noite vai ser boa. Vai todos os casais casados, amém? Fazerem um especial para sua esposa lá em casa. A mulher vai chegar, vai logo tomando banho, manda ele fica lá por baixo, vai ajeitando na sala e tal, vai preparando o clima. Amém, amado? Deus se agrada disso. Deus se agrada dos casamentos alegres, dos casamentos felizes, dos casamentos abençoados. Todos os casais têm deveres, todos os casais precisam aprender que a morte, a vida egoísta e independente aconteceu. E que as posses são em comum. E a última coisa que eu queria falar para vocês é que o casamento, irmão, é uma escolha sua e pessoal. Às vezes as pessoas vêm para a igreja e tem gente que está ensinando isso por aí. Eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Que o pastor tem que abençoar para o casamento acontecer. O pastor tem que ter revelação para saber se essa pessoa é dessa pessoa, se essa pessoa é dessa pessoa. Não existe isso na Bíblia, ok? Isso é engano. Isso é domínio. Isso é humano. A palavra do Senhor, em 1 Coríntios 7,39, o apóstolo Paulo fala claramente que a escolha é nossa, desde que seja no Senhor. Então, a única condição que Deus exige da sua vida, se você é solteiro, é que se case no Senhor. Case-se com alguém que busque, que ame, que adore ao Senhor. É a única coisa. Agora, se ela é alta, baixa, magra, gorda, olho grande, olho pequeno, boca grande, boca pequena, do Japão ou daqui, da França, não importa. Não importa. A escolha é sua. A escolha é nossa. Então, eu escolhi o Bruno. O Bruno me escolheu. Agora, estamos em aliança. Segura o B.O. Ah, mas eu não sabia que ele fazia isso, aquilo outro. Quero escolher outra. Não. Já escolheu essa. Por isso, pensa bem antes de casar, hein? Vocês que estão solteiros ainda, pensa bem, ainda é tempo. Não tem mudança. Não tem alternativa. Vamos ter que segurar esse rojão até o fim. Eu assisti um filme no avião, na volta da viagem que eu viajei agora.
Chama-se Ressurreição, Risen. Top o filme, irmãos. Recomendo, quis falar para vocês, porque a história de um centurião, um cara que era romano, centurião romano, e ele presencia a crucificação, a morte de Jesus, e ele serve a Pilatos, e Pilatos fala para ele, você tem que achar o corpo, e ele sai à caça do corpo, e com isso ele começa a seguir os discípulos, e ao seguir os discípulos se depara com Jesus, numa das vezes que Jesus aparece aos discípulos antes dele ir ao terceiro céu, antes dele ressuscitar, definitivamente, vamos dizer, né? E tem várias cenas lindas ali naquele filme, mostrando a conversão, que vai sendo quebrantado aquele coração, que aquele homem vai acreditando, e Jesus vai mudando com a simplicidade dele, com um jeito amoroso, com um jeito carinhoso, com um jeito simples mesmo de ser. Jesus é simples, irmão. As coisas de Jesus são simples. Mas parece que a gente quer um glamour, né? Parece que a gente quer coisa top, over, mega, blaster, né? Essa é uma sede, essa é uma necessidade do mundo. As coisas de Jesus são suaves. As coisas de Jesus são tranquilas. As coisas de Jesus não fazem esse alarde todo. Elas vêm e ficam e permanecem. Amém, amados? Que nessa noite você possa ser renovado na sua fé. Você possa ser renovado na sua esperança de acreditar que o Senhor pode fazer qualquer obra no seu casamento, transformar a água em vinho, trazer alegria onde não há alegria, trazer renovação onde não há renovação. Vamos ficar todos em pé. Eu queria orar com vocês. A Fabi vai cantar de novo essa música que ela pediu ao pessoal do louvor poder ajudar. Música da Heloísa. E quando você cantar essa música, amado, faça dela a sua oração, para que a gente possa guardar esses mandamentos verdadeiramente em nossos corações. E não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que sejamos firmes, olhando, como diz a palavra, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os
meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluia, irmãos. Queria que nós todos abaixássemos a cabeça agora. Que cada um de nós fizesse a nossa oração particular ao Senhor, dizendo a Ele que quer obedecer os mandamentos, quer guardar esses mandamentos no coração, para que não peque, para que não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possa honrar esse Deus com a sua fé, honrar esse Deus com as suas atitudes, honrar esse Deus com as suas posturas, honrar esse Deus com a sua confiança. Fale para Ele, amado. E se você tem um problema, se você tem uma área que você precisa de graça de Deus, que você precise de solução, peça a Ele. Diga para Ele, Ele que olha a sua mente, olha o seu coração, lê o que está dentro de você. Só Ele te conhece. Só Ele sabe aonde o calo aperta, aonde a situação pega. Você é humano, amado. E os humanos têm fraquezas. Os humanos têm dificuldades. Os humanos precisam de ajuda, precisam de palavra, precisam de apoio, precisam de carinho, de oração. Peça a Ele, amado. Peça a esse Senhor que ouve a sua voz agora, que fala ao seu coração aí no seu íntimo. Dependa dEle, não dependa de nós, dependa dEle. Diga a Ele o que você precisa. E diga também que você confia nele. Diga que você espera nele.
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. O Senhor é contigo, amada igreja. E Ele diz que vem sem demora. É tempo de nos ajeitarmos, de nos aprumarmos para este casamento. É tempo de nos colocarmos em posição. Porque duvidas, ó noiva minha? Tenho falado nesta casa, diz o Senhor. Tenho visto a tua aflição. Minha serva prega nesta noite que estou contigo e jamais te deixarei. Não olhe as circunstâncias. Olhe para mim. Sei que sofres em muitas áreas. Sei que lutas. Mas quero dizer-te que morri por ti, para que possas viver uma vida nova e diferente. Não te entregues a este mundo. Não te entregues aos pensamentos que este mundo vem plantando na sua mente, semeando no seu coração. Ouça a minha palavra. A minha palavra é simples e é verdadeira. Confie nos meus mandamentos e os guarde, e viverás, e viverás. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Somos a tua igreja, passe entre nós, Senhor. Vai enchendo cada talha, meu Pai. Vai enchendo com a palavra da vida. Vai enchendo, Senhor, com a palavra que lava, que limpa. Vai tirando o sofisma, Senhor. Queremos servir-te, Pai. Queremos honrar-te, Senhor. Queremos ser, Jesus, talhas que recebem a água para ser transformada num vinho novo, Pai. Usa-nos, Senhor. Usa-nos para abalar esta terra. Usa-nos para abalar os bairros que moramos, Senhor. Usa-nos para fazermos a diferença no lugar que trabalhamos, Senhor. Usa-nos, Pai, como instrumentos do Senhor. Porque esta terra cambaleia como bêbada e carece absurdamente da manifestação dos filhos de Deus. Da manifestação daqueles que amam a Deus. Oh, que cada um aqui que nessa noite ouviu essa palavra, Senhor, saia deste lugar, eu te peço, em nome de Jesus, guardado e protegido, ruminando essa palavra, Pai. Para que esta palavra, Senhor, possa gerar frutos a 100 por 1 na vida deles. E o inimigo das nossas almas esteja impedido de roubar a palavra, mas ela seja selada e guardada por Ti, Pai. Dá-nos essa graça, Senhor. Leva-nos em paz para as nossas casas, Jesus. Sabendo que o Senhor é conosco em todos os lugares em que estivermos. O Senhor é conosco na nossa família. O Senhor é conosco no nosso casamento. O Senhor é conosco em todos os sentidos, Pai. Em nome de Jesus eu oro.
Amém e amém. Dê uma salva de palmas, Senhor amado. Oh, Espírito. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Tenha uma boa noite. Deus abençoe a sua vida, amada. Cantina funcionando. Até quarta-feira, em nome de Jesus.